Amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos hoje iniciando um novo podcast aqui na Assembleia de Deus em Vitorino Freire, liderada pelo nobre pastor Fabrício Alencar. E a nomenclatura desse podcast é EBD em Vista, com o intuito de investir no trabalho da EBD, da Escola Bíblica Dominical, alcançando professores, superintendentes, alunos, através de palestras, estudos, com temas que vão enriquecer mais ainda aqueles que são envolvidos nesse trabalho tão especial que é a escola dominical. E hoje nós vamos estar tratando aqui, nesse primeiro podcast, sobre o tema o que é apologética cristã. E hoje está conosco o nobre pastor Mesaque Lima de Oliveira, a quem nós queremos desde já agradecer, pastor Mesaque, pela sua cooperação aqui nesse primeiro podcast e já queremos repassar a palavra para o senhor. Meus amados, eu também quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Ao amado pastor Harris, quero agradecer pelo convite de podermos estar nesse primeiro podcast da EBD em Vista. E nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e que esse momento em que nós estaremos juntos aqui sirva para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento cada vez mais no conhecimento bíblico, teológico, porque essa é também a intenção desse podcast. Muito bem, pastor Mesaque, e já iniciando com a primeira pergunta, o que é a apologética cristã? Pastor Harrison e demais irmãos e pessoas que nos acompanham, a palavra apologética ela vem de uma palavra grega, que é apologia na nossa língua, né? E a palavra apologia, ela significa apresentar uma defesa. É uma defesa, é apresentar respostas. Trazendo para o nosso contexto, o contexto cristão, contexto da igreja, a palavra apologética é exatamente isso, é fazer a defesa da fé, é fazer a defesa daquilo que nós cremos. Defender aquilo que nós cremos é dar uma resposta, é apresentar respostas, né? Então isso é apologética cristã, que também entra como um ramo também da teologia, né? Na teologia é exatamente isso também. É o ramo da teologia que trata a respeito da defesa da fé. Muito bem, pastor Mesaque, a segunda pergunta, o que a Bíblia ela trata sobre apologética e se há versículos na Bíblia que tratam sobre essa defesa da fé que o cristão ele deve fazer. A Bíblia, pastor Harrison, ela, podemos dizer, num certo sentido, a Bíblia toda ela é uma apologética de Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia de apóstolos, de homens de Deus fazendo a defesa da fé. A gente pode olhar a gente encontra na Bíblia Paulo fazendo a defesa da fé. Nós podemos ver ali em Atos capítulo 26, Atos 17, Paulo defendendo o evangelho, Paulo defendendo a ressurreição de Cristo. A gente vê Estevão fazendo isso. As próprias cartas, as cartas do Novo Testamento, num sentido quase que geral, elas o que motivava os escritores a enviar essas cartas às igrejas era exatamente para resolver alguns problemas que aconteciam em algumas igrejas e também para defender a igreja de alguma heresia que estava se levantando ou que estava atacando a igreja. Então a gente vê essa essência da apologética nas cartas do Novo Testamento. E nós teríamos vários textos, né? Mas nós temos um texto que a gente chama de o texto áureo da apologética cristã, que é exatamente o texto aqui da primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 15, que diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A palavra aí, preparados para responder,
É exatamente aqui nessa essa palavra responder que está a apologética, né? Que é apresentar uma resposta, que é fazer a defesa. E essa defesa ela é feita exatamente apresentando as respostas a, aos ataques que são travados, né? Que são investidos contra a igreja, contra aquilo que a igreja crê, contra o evangelho, contra a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Só recapitulando, o pastor Mesaque respondeu aqui o que é apologética cristã, que é a defesa da fé, e também mostrou aqui que a Bíblia, de fato, é um livro que procura preparar homens, e os homens que escreveram várias cartas foram exatamente defendendo aquilo que eles criam, que eram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E a terceira pergunta, pastor Mesaque, para o senhor responder aqui para nós e para aqueles que estão assistindo qual é o propósito da apologética? Pastor Eros, o propósito é exatamente esse, né? É apresentar as respostas, é proteger a igreja e levar a, além de fazer essa defesa, de defender a fé, de defender aquilo que nós cremos, é também levar as pessoas ao conhecimento de Deus, a conhecerem a vontade de Deus, é conduzir as pessoas a Cristo, né? E isso acontece quando o crente está aqui no texto aqui de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, o apóstolo diz, santificar a Cristo como Senhor no vosso coração. Então, um crente que ele tem Cristo entronizado em seu coração, ele não teme, né? Ele não teme diante do inimigo, diante das mentiras, não teme as heresias, porque ele vive para a glória de Deus, para a glória de Cristo, ele busca a glória de Cristo e ele vai fazer essa defesa também buscando levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Porque eu vejo que a apologética também ela tem um papel de resgate, papel de trazer as pessoas a Cristo, né? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século ele cega o entendimento dos incrédulos, né? E a apologética ela serve para resgatar, para trazer as pessoas que estão envolvidas. Paulo vai utilizar a expressão nos laços do diabo, para libertar aquela pessoa e trazer aquela pessoa à luz, né? À luz do evangelho, à luz da palavra. Essa é a função da apologética, né? Muito bem, pastor Mesaque. E essa expressão com mansidão e temor mostra que o objetivo, o propósito da apologética não é brigar e nem Não é o debater, né? debate, Não né? é um O debate. objetivo final não é o debate. A forma também, né? Fala da forma também. Como o cristão tem que fazer apologética, né? Aqui a palavra de Deus diz que é com mansidão e temor. Porque a gente, quando imagina, quando nos vem à mente essa palavra apologética, vem-nos logo na mente aquele cenário de debate, né? Duas pessoas debatendo. Às vezes a gente vê a apologética em muitos lugares como sinônimo de agressividade, mas não é esse o propósito. Não é esse o propósito. O propósito não é vencer simplesmente o debate, o propósito não é esse, e nem tampouco exibir conhecimento, porque em muitos lugares nós vemos aí que muitos debates eles não vão glorificar a Deus exatamente por isso, porque é mais um momento de exibicionismo, né? De onde as pessoas querem mostrar que sabem, mostrar que conhecem, e aquilo dali é mais um debate baseado na carnalidade, no orgulho, e que não glorifica a Deus. Não, ele não tem, não, ele busca o debate e não exerce a apologética com misericórdia e com amor, nem tampouco com mansidão e Mansidão. temor também, né? Muito bem, pastor Mesaque. A quarta pergunta a apologética ela é tarefa somente para aqueles que se consideram teólogos e eruditos? A apologética é para todo crente, para todo cristão, né? E esse é um dos propósitos também dessa nossa conversa aqui hoje, nesse podcast, é mostrar que a apologética ela está na essência do cristão, da igreja, né? Está na essência, porque é papel de todo crente defender a sua fé, batalhar pela sua fé, porque todo cristão, todo crente, ele vai passar por esse momento de conflito, porque o diabo, ele não brinca,
E todo cristão vai ter a sua fé atacada em algum momento. Essa é a realidade. Por isso o cristão tem que, essa questão da apologética, que é a palavra, mais uma vez, é a defesa, né? A apologética cristã, a defesa da fé, tem que ser uma realidade na vida de todo crente. Porque essa realidade de conflito, de ataque, também é uma realidade na vida de todo cristão. E está escrito aqui, a gente vê pela palavra de Deus, que a palavra de Deus nos instrui e nos mostra que a apologética é para todo crente, para todo cristão. Muito bem, pastor Mazaki. A outra pergunta é como a apologética ela tem que ser feita? A gente já pontuou, né, que a apologética ela tem que ser feita com mansidão e com temor. O crente exercendo sempre a misericórdia e o amor. A apologética tem que ser feita assim, porque só assim é que a apologética, essa defesa da fé, ela vai glorificar a Deus, né? Porque esse é o fim último, podemos dizer assim, da apologética cristã, é a glória de Deus, é glorificar a Deus, né? Muito bem. E a sexta pergunta é qual é a relação entre a apologética e o Espírito Santo? Pastor Harrison, a apologética, a apologética cristã, defesa da fé, ela só pode ser uma realidade se ela for feita no poder do Espírito Santo. Porque a apologética, além de de ser uma defesa da fé, é também um trabalho de convencimento, né? De apresentar as respostas, e quem convence é o Espírito Santo. Então, sem a ação do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, nós podemos ter as mais variadas ferramentas e capacidades humanas, mas quem gera o convencimento, a apologética só pode atingir o seu alvo, só pode alcançar o seu real propósito se for no poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele quem abre os olhos, é ele quem ensina, é ele quem faz entender, é ele quem ilumina. Então, a apologética só pode ser uma realidade através do poder do Espírito Santo, e é ele quem usa também todo cristão, desde aqueles que têm uma maior capacidade, podemos dizer assim, até aqueles que são mais simples. Nós vamos ver aí Jesus usando um pescador, né, no Novo Testamento, assim como usava também o doutor. Mas quem vai usar, quem vai capacitar cada cristão para fazer a apologética, para defender a fé, tanto em relação a si, né, como apresentar uma resposta, é o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse que é o Espírito da verdade, né? Estaria em nós, que habitaria em nós, estaria conosco para sempre, né? Muito bem, pastor Mazaki. Daí também vem a importância do crente buscar ter intimidade com o Espírito Santo Intimidade com o Espírito Santo. e viver uma vida que agrade a Ele, né? Uma Uma vida vida de cheia do comunhão, Espírito Santo, de comunhão com o porque, Espírito Santo. porque daí a gente pode compreender que não é apenas o conhecimento em si. Como o senhor bem disse, o propósito da apologética não é apenas demonstrar um conhecimento, mas é de fato fazer a vontade de Deus, defendendo a sua fé através da ação dele, do Espírito de Deus na vida do cristão. Pastor Mezar, aqui em relação à apologética cristã, como nós podemos trazer para o contexto da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, o trabalho aqui, o podcast é exatamente EBD em Vista. Como é que a gente pode relacionar esse tema à Escola Bíblica Dominical? Pastor Harrison, a escola dominical é o lugar de ensino, né? E a essência da apologética é o ensino. Então, é um lugar, a EBD é um lugar extraordinário. É o momento em que a igreja se reúne ali para se alimentar com a palavra de Deus, um ensino sistemático. Então, aqui cada professor da EBD, ele está sendo preparado e preparando também os alunos ao mesmo tempo. Então, a igreja ela vai crescendo, né, no poder do Espírito Santo, e ela vai se preparando, ela vai se capacitando, porque nós temos aí as nossas revistas da EBD, as mais variadas, para as mais variadas classes, né, faixas etárias, mas todas bem organizadas, todas bem comentadas.
e cada uma vem com doutrinas ali já organizadas, né? É um lugar de preparo e o professor ele tem que, o professor da EBD, enfim, todo o corpo da Escola Bíblica Dominical, assim como todo crente tem que ter essa visão de apologética, né? Essa visão de defesa da fé, porque, Pastor Harrison, a apologética cristã, ela vai atuar, podemos dizer assim, em dois contextos, né? O contexto externo, público, porque nós temos a nossa fé atacada exatamente por heresias que vêm de fora, por doutrinas e ensinamentos errados que vêm de fora, mas tem também um contexto interno, né? Que é o contexto que a gente chama de pastoral, que é o contexto da igreja, porque as heresias também se levantam, muitos falsos profetas e muitas heresias se levantam também no seio da igreja, e aí a igreja ela tem que se preparar, assim como também o professor da EBD, todo o corpo da Escola Bíblica Dominical, para dar as respostas, para capacitar os professores, para capacitar os alunos, para estarem preparados para fazer a defesa da fé, defesa da sua fé, e sair daqui para estar preparado para sair da EBD alimentado, né, e preparado para fazer a defesa da fé, batalhar pela fé, capacitado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Senhor Deus, né? Glória a Deus. É, existe, pastor Mesaque, ou a gente pode colocar a expressão apologética pentecostal na EBD? Sim, senhor. Nós, como pentecostais, nós precisamos fazer essa apologética pentecostal, né? Apologética pentecostal, eu vejo que uma das bases para uma boa apologética é também uma boa hermenêutica. E o crente, o cristão, o crente pentecostal tem que saber que ele tem que estar firmado ali e saber que as doutrinas que nós cremos e que defendemos, elas são bíblicas, né? A nossa teologia é uma teologia robusta e a gente tem que crer e viver aquilo que a gente prega, que a gente ensina, porque é uma realidade, né? É uma realidade. Então, nós temos que fazer o cristão tem que fazer essa apologética no contexto, nos mais variados contextos, né? E o cristão, o crente pentecostal também tem que estar preparado para defender a sua fé pentecostal, né? A sua fé pentecostal, a fé na atualidade dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, na continuidade dos dons espirituais, e essas doutrinas que estão relacionadas com a teologia pentecostal, né? Muito bem. Diante desse, digamos assim, nós estamos aqui tratando sobre a defesa da fé. Então, o cristão ele precisa conhecer a sua fé, Conhecer ele a sua fé, precisa conhecer aquilo em que ele crê, para que ele possa, de fato, defender. defender. Então, pastor Mesaque, quais são as principais doutrinas que o cristão, o aluno da EBD, o professor, obreiros, o público em geral, toda a igreja do Senhor, ela precisa de fato estar preparada com essas doutrinas basilares. E nós queremos perguntar ao Senhor quais são essas principais doutrinas. Pastor Edson, nós vamos tratar aqui, a gente vai pontuar aquelas que a gente chama de as primárias, né? Nós temos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, e eu quero não somente pontuar aqui, que é algo também que a gente quer incentivar a cada professor da EBD, a cada aluno da EBD, a cada crente, né? Nós estamos trazendo para o nosso contexto aqui assembleano, que deve buscar ter, né, essa nossa declaração de fé e estudar, buscar compreender. Então nós temos aqui 16 pontos do credo, do cremos assembleano, né? As 16 principais doutrinas. Claro que em alguns pontos aqui existem mais de uma doutrina, né? Mas nós temos aqui os 16, e o cristão ele tem que estar preparado para defender a sua fé, tem que conhecer aquilo que ele crê, né? Aquilo que ele vive como cristão dentro da sua linha, dentro da sua denominação. No caso, nós estamos aqui tratando do contexto pentecostal.
Então nós temos aqui o cristão, o crente, ele tem que estar preparado para defender. E essas primeiras que eu vou citar aqui, que são as do ponto, ou do cremos, perdão, do cremos assembleiano, são as que são mais atacadas, né? Em todos os mais variados contextos. Então, nós como crentes, nós temos que estar preparados para defender a nossa fé na inspiração, que é o primeiro ponto aqui do cremos, na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nesse mundo onde a mentira predomina, pastor Regis, e onde não existem verdades absolutas, podemos dizer assim, onde o relativismo opera, a palavra de Deus ela vai ser ela vai ser ofensiva para aqueles que amam a mentira, né? Mas a gente tem que entender e defender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é inerrante, é eterna, e esse é um dos pontos que são mais atacados. Exatamente a questão da Bíblia Sagrada, como um livro divino, né, inspirado, inerrante, infalível. Porque o cristão se conduz, é por aqui, né? É uma das formas, é a forma do crente fazer apologética, é dizendo está escrito, é por aquilo que está escrito, é pela palavra de Deus. Aí vem o segundo ponto, nós precisamos defender a nossa fé em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, embora distintas, não são três deuses, mas é um só Deus, embora distintas, mas são iguais em poder, glória e majestade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus que é criador do universo, criador de todas as coisas, do céu e da terra, das visíveis e invisíveis, de maneira especial os seres humanos, de modo sobrenatural e imediato, porque o ser humano, essa verdade aqui, ela vai ser atacada pelas mais variadas teorias, como por exemplo, a do evolucionismo, né? O ser humano veio de uma ameba aí que foi evoluindo, enfim, mas a palavra de Deus diz que Deus é o criador de tudo, de todas as coisas, e criador do ser humano, por um ato especial, né, por um ato imediato e não por um processo evolutivo. Aí vem todas as referências bíblicas aqui, porque aquilo que nós cremos está embasado na palavra de Deus. Defender a sua fé no Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus e plenamente homem. Defender também a sua fé na concepção e no nascimento virginal de Jesus. Inclusive, pastor Né? Mazak, só pontuando que o evangelho escrito por João, o evangelho de Cristo, foi exatamente uma defesa da fé, exatamente nesse ponto que o senhor acabou de falar, devido a algumas falsas doutrinas que ensinavam que Jesus não era Deus, Não era Deus. não Exatamente. era uma divindade. Isso mesmo. E, E o crente tem que estar preparado para exa- defender isso, porque é a exatamente, verdade, né? É exatamente. a verdade. Inclusive, ele escreveu lá no final do livro, né, do Evangelho, que aquele Evangelho foi escrito para que creiais que Jesus é o É o Filho de Filho Deus. de Deus. E no início ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem Então, ele, nada do que foi feito, nada do que foi feito se então, fez, né? então tudo ali foi escrito exatamente para defender a sua fé e também, de uma certa forma, atacar, ou digamos assim, que suplantar aquela falsa doutrina que era dos agnósticos, Exatamente. que E ensinavam. logo lá nos primeiros versículos do Evangelho de João, ele já vai fazer essa defesa, né? Exatamente dessa contra essa heresia que posteriormente foi chamada de agnosticismo, né? Exatamente. Então o cristão precisa, e está na Bíblia, pastor Regis. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então é algo que todo crente, todo cristão precisa estar fundamentado, né? Defender a sua fé na morte vicária expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, porque é o que a palavra de Deus nos ensina, e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Nós estamos aqui na doutrina que trata a respeito de Cristo. Nós falamos aqui sobre a palavra de Deus, sobre o nosso Deus, sobre o Filho de Deus, defender a sua fé no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque em muitos lugares por aí se diz que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, mas o Espírito Santo é uma pessoa, Deus, né?
exatamente consubstancial com o Pai e o Filho, santo e também vivificador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e que continua guiando o seu povo. É o Espírito Santo que continua guiando o seu povo. Aí existem aqui muitas referências. Também ele precisa defender, porque hoje a realidade é que em muitos lugares estão querendo tirar ou querendo desmentir, né, essa verdade que é exatamente sobre a questão da pecaminosidade do homem. Aí nós temos aí a psicologia e tanta coisa que quer tratar a respeito disso aí, querendo tirar do cenário essa realidade do pecado, da pecaminosidade do homem. E nós precisamos ensinar, porque é a palavra de Deus que nos mostra, a palavra de Deus diz, e nós precisamos defender isso, né? A Exatamente. pecaminosidade do homem, que destitui o homem da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar esse homem a Deus. Tem também a questão, o sexto ponto do nosso cremos, que trata sobre a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra, para tornar o homem aceito no reino dos céus. O sétimo ponto fala sobre o perdão dos pecados, na salvação, nós cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Nós cremos, o oitavo ponto, na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, que principalmente nesses dias, né, nos últimos dias, a igreja vem sendo atacada, né, e por aí se disseminam as mais variadas doutrinas contra a igreja, falsas doutrinas, como por exemplo essa questão dos desigrejados, enfim. Nós cremos que a igreja é essencial, a igreja é o corpo de Cristo, a universal assembleia dos fiéis redimidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir e adorar a Cristo, adorar a Deus. A questão, o nono ponto do nosso cremos trata sobre a questão do batismo bíblico, é algo que nós defendemos. Aqui, tudo isso aqui, quando a igreja defende isso, está fazendo apologética. Ela está com base, né? Está com base e defendendo a sua fé. Nós cremos nisso e nós defendemos isso. Então está aqui no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, corpo todo, uma só vez, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus Cristo determinou. Aí vem as referências. Nós cremos e defendemos isso, a questão da necessidade, o décimo ponto do cremos. E a possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhos de Jesus Cristo. Nós cremos e defendemos, fazemos a apologética disso, é o ponto 11 do cremos. No batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, porque é Jesus quem batiza, demonstrado pela evidência física do falar em línguas. Esse é um dos pontos que diferencia a teologia pentecostal, né, na pneumatologia de outras pneumatologias, né? É exatamente essa questão da distinção, né, do novo nascimento e do batismo com o Espírito Santo como duas experiências distintas. E também essa questão da evidência, demonstrada pelo falar em línguas, né, evidência física, conforme a vontade do Espírito Santo. E nós cremos nisso. Hoje é atual, é para hoje, nós defendemos isso. Isso aqui, defender isso é fazer uma apologética pentecostal. O 12º ponto do cremos diz que nós cremos, né, e nós defendemos isso. Diz aqui o texto do cremos. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme a soberana vontade do Espírito Santo para o que for útil. Nós cremos nisso, pastor Reis. Porque em muitos lugares já não se crê. E quem não crê, de uma certa forma, tenta disseminar essa doutrina no coração de muitos crentes que são pentecostais e foram ensinados, instruídos. E o que é que o crente pentecostal tem que fazer? É fazer apologética, defender. Olha, a Bíblia diz isso, nós cremos nisso e nós vivemos isso. Isso é fazer apologética, é fazer a defesa. É só colocar no coração, ligar essa palavra, né? Apologética é defesa, é fazer a defesa da fé. O 13º ponto do cremos, nós cremos e nós defendemos isso. Nós cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. Interessante que o apóstolo Pedro, ele fala que
numa linguagem nossa aqui, muita gente ia aparecer dizendo, já faz tanto tempo que se prega aqui a segunda vinda de Cristo, né? E nunca aconteceu, desde o tempo dos tempos passados e tal. Então, vão se levantar muitas falsas doutrinas que vão querer atacar isso. Mas nós cremos. E nós cremos na segunda vinda de Cristo e nós cremos nessa segunda vinda em duas fases distintas. A primeira, visível ao mundo para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E a segunda fase, visível e corporal, né? A segunda fase da segunda vinda de Cristo é a segunda fase visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar no mundo durante 1000 anos, e nós cremos no milênio, né? O milênio literal, né? Durante 1000 anos, aqui os textos, as referências, e nós estamos citando aqui doutrinas, as principais, podemos dizer assim, as primárias, né? Os primários basilares, né? Basilares. O 14º ponto do cremos, nós cremos nisso e nós defendemos isso. E ao mesmo tempo que a gente faz apologética, que é a defesa, a gente também a apologética também é levar o outro a compreender aquilo, a crer naquilo, é convencer o outro também a dar respostas, né? O 14º ponto do cremos diz exatamente assim o texto: nós cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo aqui na terra. 15º ponto, nós cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios desde a criação até o fim do milênio, os que morreram durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna e gozo e felicidade para os fiéis em todos os tempos. Outra doutrina também que é bastante atacada, e nós vemos aí as mais variadas heresias, os mais variados falsos ensinos a respeito da eternidade. Uns que andam ensinando por aí que o inferno não é eterno, que as vidas lá serão, na eternidade serão aniquiladas. Mas os mesmos que defendem que o inferno é eterno, defendem que o céu é eterno, ou seja, a eternidade é só para a vida eterna, mas não é para o inferno. Onde é que eles encontram base para isso? Eu não sei. Mas a palavra de Deus ensina que aqueles que não creem em Cristo, eles perecerão eternamente. E ensina também a respeito da vida eterna para aqueles que creem em Cristo e que recebem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E o 16º ponto do cremos trata sobre o casamento, que foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, né? Em conformidade com o definido pelo sexo da criação, geneticamente determinado. Então nós temos aqui 16 principais doutrinas, que é um resumo, né, das principais doutrinas que nós cremos, e que a gente vê isso em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia Sagrada. O cristão precisa defender isso. E isso vai acontecer, pastor Harrison, com um cristão na faculdade, com um crente lá no serviço, nos mais variados lugares. Hoje, ele vai ser bombardeado com mensagens que chegam por aqui, vídeos que chegam pelo celular. Nós temos aí a tecnologia, né, as redes sociais, e que dá voz às mais variadas Todas as pessoas, né, né? pessoas que creem em tanta loucura, em tanta coisa que é contra aquilo que nós acreditamos. Então, nós temos que fazer a defesa da fé. É essencial, é papel do cristão, tem que estar na nossa essência, tem que estar na essência do cristão, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina, que o cristão precisa defender a sua fé, porque se ele não se defender ou não defender a sua fé, ele vai cair. Verdade, Não é, pastor Harris? verdade. Vai cair porque nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta. E o soldado de Cristo, ele precisa defender a fé, precisa defender o evangelho. Nós vemos isso na Bíblia. E é assim que a gente vai seguindo, né? Muito bem, o pastor Mazaki citou aqui essas principais doutrinas, ou principais, exatamente doutrinas, que estão baseadas nos 16 artigos do Cremos Assembleiano. Está aqui o livro, a Declaração de Fé. E o senhor falando aqui, pastor Mazaki, em relação à questão do cristão defender a sua fé,
e tratando sobre as doutrinas e que o cristão ele está em perigo. Então, o crente ele precisa de fato de um líder espiritual que possa conduzir o rebanho. Essa era a preocupação dos apóstolos, essa era a preocupação também do apóstolo Paulo, exatamente para que o rebanho não se perdesse com falsos ensinamentos. Então, eles precisavam de fato estar preparados para combaterem os falsos ensinos, e daí vem a expressão de que o obreiro, e isso está relacionado para o professor da IBD, para todos aqueles que ensinam a palavra de Deus. Paulo disse ao jovem Timóteo que o obreiro deveria se apresentar a Deus aprovado, como aquele que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, tudo que o pastor Mesaque está tratando aqui é exatamente sobre o preparo que o professor, que todo obreiro precisa ter para que ele possa combater aos falsos ensinamentos. E não há melhor maneira de você defender os falsos ensinamentos exatamente mostrando a verdade que é a palavra de Deus. Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Nem o poder Deus. de Deus. Ela é a espada do Espírito, né? É assim que o crente vai defendendo a fé pela palavra, né? Essa defesa é Exatamente. feita pela palavra. Exatamente. E o senhor tocou mais uma vez na questão da EBD, pastor Eris. Tanto a escola bíblica dominical como a igreja, ela precisa estar preparada para dar resposta, né? Para responder, para apresentar uma defesa, para sanar dúvidas, porque as dúvidas elas acontecem, né? Nós não somos imunes. Então, tem muita gente que no contexto externo e também no contexto interno que se levanta para atacar de maneira mesmo crítica, né? Ela chega mesmo para de maneira consciente ali para atacar a nossa fé. No entanto, já tem outros que chegam de maneira sincera, com uma dúvida, querendo aprender, querendo encontrar uma resposta, e a igreja tem que estar preparada para isso, para fazer essa defesa desses ataques ferrenhos, críticos que vêm tanto de fora como de dentro, como também responder essas dúvidas, né? Que se levantam em alguém que sinceramente chega para buscar uma resposta, querendo entender aquilo. Então a igreja tem que estar preparada para dar essas respostas e para fazer essa defesa. E é algo que, mais uma vez, enfatizamos, é algo que é feito pelo poder do Espírito de Deus, porque nós estamos na verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Nós estamos na verdade, por isso o cristão tem que andar seguro. Tem que andar seguro e pedir discernimento de Deus e procurar compreender, como nós já dissemos aqui, a palavra de Deus, para poder discernir, né? Inclusive, doutrinas que vêm, falsas doutrinas que chegam de maneira tão sutil, de maneira tão... e que tem que ser defendida também, né? Então, no caso, pastor Mesaque, a gente não pode acreditar em tudo que se ouve. Em tudo que se ouve, não. Nós precisamos analisar se está de acordo com a De palavra de acordo com a Deus. palavra de Deus. Ela é que é a lâmpada desse mundo em trevas. Nesse mundo em trevas, nós temos a luz, né? A Isso que é luz, a Bíblia a Sagrada, Bíblia né? Sagrada. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus e é assim que o crente vence. É pela Glória a palavra, né? Deus. Glória a Deus. Meus amados, nós queremos louvar a Deus por esse momento aqui tão especial. Nós estamos chegando aqui ao encerramento desse primeiro podcast, EBD em Vista. E a palavra em vista é exatamente com esse significado, Fala da necessidade que temos de sempre investir na escola bíblica exatamente, dominical. e podermos Investir tudo trazer, que temos, nosso talento e fazer de tudo para que a escola bíblica dominical prospere cada vez mais e alcance mais vidas e continue sendo esse instrumento tão poderoso de Deus na vida da igreja, né? E todos aqueles que fazem parte dela, né? exatamente. Então, esse podcast é exatamente com esse intuito de poder abençoar, continuar abençoando vidas que estão envolvidas nesse trabalho tão especial que é a Escola Bíblica Dominical. Queremos louvar a Deus por esse momento, queremos louvar a Deus pela vida do pastor Mesaque, que Deus continue lhe abençoando, pastor, poderosamente, que nós possamos, de fato, continuar na dispensação de Deus, porque a gente sabe que
o mundo ele jaz no maligno, que há muitos ataques, mas que nós possamos estar cada dia revestidos, né, é, dessa espada que é a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando. É isso mesmo. E vamos avante, né? Não há o que temer. O Senhor dos Exércitos está conosco, nosso Deus está conosco. Vamos continuar seguindo Jesus, tendo sempre no nosso coração essa esperança da vinda do Senhor a qualquer momento. Essa é a nossa maior esperança. Por isso nós dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. E vamos seguir com toda alegria, pastores, porque é grato servir a Deus, seguir Jesus. E nós estamos seguros. Quem tem Cristo tem tudo. Cristo é suficiente e nós estamos aqui sendo guiados, né, exatamente como os israelitas eram guiados no deserto pela nuvem. Nós somos guiados por essa, vamos contextualizar aqui, por essa nuvem que é a palavra de Deus, a direção do Espírito Santo, o Filho de Deus. Nós estamos caminhando e vamos chegar naquela cidade, que é a nossa pátria, porque o nosso Deus nos garantiu, Ele é fiel para nos conduzir até o final, em nome de Jesus. Eu agradeço também a oportunidade, pastores. Muito obrigado a todos que nos acompanharam também. Muito bem, essa palavra também vale para os professores da EBD. Continue se preparando, que Deus continue lhe abençoando poderosamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Nós queremos pedir ao pastor Mezar que faça aqui uma oração para encerrar esse primeiro podcast. Vamos orar. Nosso Pai, Senhor da glória, elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração. Te agradecemos por esse momento em que estivemos aqui falando a respeito da apologética cristã. Pedimos ao Senhor que venhas abençoar a todos aqueles que estarão nos acompanhando, assistindo esse vídeo. Abençoe a família do Teu servo, da Tua serva. Abençoa a Tua igreja, Senhor. O amado pastor Harrison, esse podcast. A Tua igreja aqui em Vitorino Freire. Nosso pastor presidente, pastor Fabrício. Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.